Olá, irmãos, tudo bem? Hoje é sábado, dia de consagração, e vamos ler hoje Romanos 6,12. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregais os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantados da morte para a vida, e ofereçai os vossos membros do corpo a Ele, como instrumentos de justiça, porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ou seja, irmãos, quando nós estávamos debaixo da lei, o pecado imperava, né? Ele tomava conta de tudo. Mas agora que nós estamos debaixo da graça, nós não podemos ser escravos do nosso próprio corpo. Por isso que nós lemos em Gálatas os pecados da carne, glutonaria, os pecados de conotação sexual, os pecados sexuais, a glutonaria, a idolatria, as discussões, que são todas voltadas para o próprio ser humano, voltadas para o ego do ser humano. E nós precisamos de ter muito cuidado com isso, porque quando nós alimentamos a nossa carne, automaticamente o inimigo se abastece daquilo que nós estamos alimentando a carne. E ali ele cria forças para destruir a nossa vida. Eu vou lembrar para vocês uma passagem que eu já falei para vocês aqui algumas vezes, que fala de Senaqueribe. Quem conhece já sabe até que eu vou falar. Senaqueribe era um rei que representa o próprio inimigo, que foi contra Ezequias, né, o rei Ezequias. E a primeira coisa que o rei Ezequias fez, uma das primeiras coisas que ele fez quando ele soube que Senaqueribe vinha contra ele, foi fechar as fontes. Nós já chegamos a falar em algum vídeo aqui sobre isso. Ele fechou as fontes para quê? Para que Senaqueribe e o exército dele não se alimentasse da água das fontes, para criar mais força para ir contra ele. Ele disse: por que ventura? Como eu não vou deixar eles acharem água aqui? Eu não vou alimentar eles para eles virem contra mim. E quando nós alimentamos a carne, o que nós fazemos é exatamente isso. É como se nós estivéssemos abastecendo o inimigo com comida e água para destruir a nossa própria vida. Aí ele cria mais força ainda, porque não é qualquer um que está dando comida e água para ele, somos nós mesmos. Então, por isso que os pecados da carne não são incentivados e motivados em momento algum na Bíblia. Por isso que nós temos que ter cuidado. Às vezes nós vemos uma área ou outra da nossa vida sendo afetadas por espíritos e nós não entendemos da onde eles estão entrando. E às vezes eles entram e atacam outra área diferente. Às vezes eles entram numa área, por exemplo, a pessoa cede para a gula, então ele entra na gula. Mas ele não vai ficar ali na gula. A intenção dele era só entrar pela gula. Às vezes ele quer atingir a área sentimental da pessoa. Ou às vezes ele entra pela área sentimental porque ele quer pegar os filhos também da pessoa. E por aí vai. Então assim, ele não fica só em uma área de atuação. Ele tenta atuar em várias áreas. Ele só precisa de uma porta de entrada. E por isso que nós não podemos de forma alguma alimentar a carne. Quem alimenta a carne vive na lei, vive na velha criatura. Nós vivemos na graça, nova criatura, então nós não alimentamos a carne. Caímos em pecado de vez em quando, infelizmente, mas nós nos levantamos, pedimos perdão e continuamos prosseguindo. Vamos orar agora em nome de Jesus Cristo? Meu Criador dos céus e da terra, nós te pedimos forças, porque nesses últimos dias tem sido muito, muito difícil rejeitar o pecado, rejeitar aquilo que a nossa carne quer. Mas nós te pedimos força, nós te pedimos disciplina, meu Pai, e capacidade para enfrentar o que for necessário da gente enfrentar, meu Pai, para estarmos diante da Tua presença do jeito que o Senhor quer. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nos perdoa se nós temos pecado contra Ti, por nos acharmos fracos às vezes, né? E não resistir ao pecado. Nos ajuda a não colocar o pé em coisas que o Senhor sabe que a gente não vai conseguir voltar. Tenha misericórdia da nossa vida e guarda a nossa alma, meu Pai, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Guarda a nossa alma de todo mal, em nome de Jesus, e não permita
que o mal chegue na nossa casa, não permita que o mal chegue na nossa vida, meu Pai. Nós consagramos a nossa vida a Ti, nós te agradecemos, né, por esse ano maravilhoso. Nós consagramos a nossa vida a Ti e colocamos a nossa carne em submissão à Sua vontade. Por mais difícil que seja para a gente, te pedimos ajuda para administrar as vontades da nossa carne, para que elas não venham gritar e a gente venha estar obedecendo às vontades da nossa carne e abrindo mão da Tua vontade, em nome de Jesus Cristo, porque nós não queremos abrir porta para demônios, em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Então, irmãos, eu acho que vocês entenderam, né? Por isso que esse ano todo nós temos batalhado, nós temos orado a respeito disso. Mas acho que vocês estão entendendo, né? Vocês entenderam por os vários vídeos que a gente já liberou, né? Tudo voltado para palavras que vocês já entenderam. Fiquem em Cristo, tá? E até a última consagração. Claro que tem outros vídeos aí, mas até a última consagração. Tchau.